Olá, meu irmão, minha irmã, prezado amigo. O nosso desejo é de uma boa recepção, uma boa audiência. Ao cumprimentarmos nossos pastores Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia, em Curitiba, também estendemos nossas saudações aos nossos pastores Gilson Bétega e Jorge Gonçalves, fiéis colaboradores do Reino de Deus. Hoje nossa lição número 4 tem como título Unicismo, Unitarismo, Trinitarismo, Interpretações Distintas. Muito bem pesquisada e escrita pelo seu autor, nosso querido pastor Roberto Monteiro de Castro. Juntos, a irmã e os amigos, vamos conhecer o pensamento da doutrina dessas correntes. Notem bem, que falam de Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, mas usam as Escrituras com interpretações distintas das que nós conhecemos e professamos. Vamos à introdução. Temos observado que, ao longo da história cristã, as doutrinas principais foram sendo estabelecidas pela Igreja em vários concílios, nos quais bispos e até imperadores se reuniram e debateram temas complexos, que seriam a base de crença de toda uma cristandade. Vale a pena destacar o Concílio de Niceia, nos anos 325 depois de Cristo. A Bíblia foi esquecida, e o que começou a viger depois deste evento foram as bulas papais e outros instrumentos de regra e prática da Igreja Católica Apostólica Romana. Lamentável. Estou citando história. Observem que, assim como as pessoas pensam diferente sobre muitos assuntos, também sobre a questão de Cristo, sua essência e natureza, e sobre a questão trinitária da divindade. Houve formas diferentes de pensar e tratar desses temas fundamentais. Nesta lição, vamos constatar que, em oposição ao pensamento trinitário da divindade, surgiram outros ensinos, dentre eles, e com forte influência na Igreja Oriental, o pensamento diário. Vamos ao ponto número 1. Os unicistas, quem são eles? E o que creem? O unicismo é uma doutrina baseada em duas verdades da Escritura: que há um só Deus e que Jesus é Deus. Porém, dessas duas verdades, os unicistas deduzem que Jesus é Deus em sua totalidade, isto é, que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo refuta esta afirmação na sua carta dirigida a Tito, no capítulo 2, versículo 13. Um esclarecimento oportuno. Os pentecostais do nome de Jesus, ou apostólicos pentecostais unicistas, são cristãos unicistas, que aceitam a doutrina da unicidade absoluta de Deus, rejeitando a doutrina da Trindade, que diz respeito à pluralidade de pessoas em uma única essência divina, a saber, o Pai, o Filho, o Logos, o Verbo, e o Espírito Santo. Pois em suas teses, Deus é apenas um único ser que se manifestou em três maneiras, ou três ministérios diferentes, para se revelar ao homem, como o Pai, como o Filho e como Espírito Santo. Diferentemente da vasta maioria das igrejas cristãs, consideram Jesus Cristo o Filho, como sendo tanto o Pai quanto o Espírito Santo. Aplicação. Podemos aceitar a unificação da divindade do Pai e do Espírito Santo na pessoa de Jesus? Vamos ao ponto número 2, os unitaristas.
O unitarismo é a crença de que há apenas um Deus todo-poderoso, que é o Pai Jeová. Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Jeová e filho dele. Sua primeira criação. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas em termos simples, o poder de Deus. Essa doutrina tem sua base de pensamento vinda do arianismo. É uma linha filosófica que circulava principalmente nos primeiros séculos da era cristã e negava que Jesus era eterno como Deus. Os arianos rejeitavam, portanto, a doutrina de que Jesus era Deus e ensinavam que ele era um ser criado, embora superior a todos os demais. O arianismo afirmava que há apenas um Deus e que este não seria Jesus. Para os adeptos do arianismo, Jesus é filho de Deus e não o próprio Deus. A afirmação do teólogo Millard Erickson em seu livro Teologia Sistemática, editora Vida Nova, de 2015, na página 669. A doutrina ariana ainda existe, não com o nome original, mas perseveram linhas de pensamento de cunho arianista. As testemunhas de Jeová, por exemplo, trazem filosofia bem semelhantes ao pensamento principal do arianismo. E a aplicação? Podemos aceitar que Jesus foi a primeira criação do Pai e que ele não tem natureza eterna? É para pensar. Ponto número 3. Trinitarismo. Credos cristãos. Voltamos ao histórico evento rotulado como Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, para destacar o credo que ali foi elaborado com o objetivo de discutir pontos fundamentais da doutrina cristã e combater heresias que ameaçavam a igreja, tais como o arianismo. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos, reunidos na cidade de Nicéia, na Bitínia, a atual Iznik, província de Bursa, na Turquia. E foi convocado pelo imperador romano Constantino I em 325. Constantino I organizou o concílio nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não votou oficialmente. Nesse credo, Jesus Cristo é descrito como A, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, o que proclama sua divindade. B, gerado, não criado, o que afirma que ele não é uma mera criatura trazida à existência a partir do nada. C, de uma só substância com o Pai, o que afirma que, embora Jesus seja Deus verdadeiro e Deus Pai também seja Deus verdadeiros, eles são um único ser, de acordo com o que é declarado em João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Letra D. Por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o que afirma que ele criou tudo o que existe, conforme a narrativa registrada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Letra E. O qual, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo eterno que se fez carne humana. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. F. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Letra G. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Letra H. E no Espírito Santo. Já no credo niceno-constantinopolitano, 381 d.C., há maior informação sobre o Espírito Santo. Aspas. E no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele falou pelos profetas. Fecho aspas. Definir a doutrina trinitária não é tarefa tão fácil assim. Por isso surgiram na visão de homens sinceros e tementes a Deus outras formas de explicação. Na prática, o Deus Trino é o desejo da manifestação amorosa do Altíssimo na tríplice ação de redimir o homem de seus pecados. Vamos a algumas considerações. A. Deus Pai envia seu Filho Jesus ao mundo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. B. Jesus, o Filho, entrega a sua vida em sacrifício santo e agradável a Deus para justificar o homem pecador diante do Deus Santo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17. Letra C. O Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, convence o homem de sua necessidade de salvação, apresentando Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 13, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Depois de tantas discussões e debates sobre a Trindade Divina, bem como a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a Igreja Cristã firmou a doutrina que a maioria das confissões evangélicas professa, e está expressa no credo acima referido. Resumidamente, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas, mas de igual essência. Concluindo, a despeito das várias doutrinas ou ensinos sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, um exame coerente das Escrituras Sagradas que leve em conta o ensino geral da Bíblia sobre esse assunto, mostra-nos que o credo apostólico apresentado e comentado nesta lição tem forte fundamentação bíblica, mesmo diante de tantas divergências teológicas. Em que pese tantas análises a respeito da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a verdade é única. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Pense nisto e que Deus lhe abençoe.